estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Ler é muito bom, né? O hábito da leitura a gente tem que ensinar desde pequenininho para que aí as crianças formem muitas imaginações na sua cabecinha, mas também que levem para o seu futuro e continue esse hábito. A gente tem nesse imaginário, né, as leituras lúdicas e também aquelas que nos ajudam a ser humanos melhores, vamos dizer assim. E nesse universo todo, a gente tem um escritor catarinense que está aí há alguns anos já lançando livros e que dessa vez vem ensinar para a gente a arte de ser pai. Isso mesmo, através da sua história com os seus filhos. Tenho muito prazer em receber o escritor catarinense, jornalista, mestre em comunicação, Paulo Scardoelli. Paulo, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, estou aqui para ajudar no que for possível, né? Paulo, essa arte de escrever, a arte da comunicação, vou lá ser jornalista, como é que nasceu? Conta pra gente. Olha, teoricamente não era para ter nascido, porque em casa meu pai era mecânico, minha mãe costureira, eles não tinham desenvolvido isso, né? Minha mãe estudou só 2 anos, até o 2º ano do primário, o pai até o 3º ano do primário, e não havia em casa livros, não havia em casa, até porque eram mais difíceis antigamente, eram poucas livrarias, os livros, eu lembro dos vendedores que passavam de porta em porta vendendo a Barça, umas coleções assim, e a gente não tinha grana para comprar, essa que é a real. Mas o jornalista, ele vai nascer, eu acredito assim, olhando a minha vida para trás, né, fazendo uma volta. Eu saí de casa aos 12 anos, queria ser padre, fui para um seminário, então eu saio de um colo onde tinha 5 irmãos, pai e mãe, e com 12 anos da idade o Paulinho foi embora. Imagina, teu filho com 12 anos vai embora. Eu queria ser padre. E 3 anos depois eu desisti, mas ali naquele ambiente já era outro ambiente. O ambiente do seminário era um ambiente onde tinha 100 e poucas crianças, adolescentes, que estavam começando a vida, então tinha jornal, tinha livro, tinha isso. E eu me encantava em folhear aquelas coisas. Eu sempre gostei da letra, sabe? Sempre gostei da palavra, sempre me dei bem com ela. A gente se deu bem, sabe? A gente tinha um certo clima entre a gente, isso é histórico, sabe? Aí eu desisto do seminário, eu volto para Floripa, volto para casa dos meus pais em Criciúma e vou fazer o 2º e o 3º ano do ensino médio. Me formo no Michel e no último ano do ensino médio tinha um momento de decidir a profissão, né? Vestibular, o que tu vai fazer de vestibular? Não sei o quê. Tu vai ser quando crescer? Exatamente. Como se não fosse nada até aquela hora, né? É só depois que você vai ser alguém. Não. Ali tinha uma freira no colégio que fazia uma função assim de orientadora vocacional. E eu lembro que o dia que ela me falou comigo, nem foi numa sala, nem foi num pátio do intervalo. Ela puxou o assunto comigo, falei, o vestibular tá chegando aí, o que tu vai fazer? Eu já vi que tem uns colegas teus já definiram o que vão fazer. E tu? Eu disse, não sei. Aí ela disse, pô, Paulinho, pensa bem. Eu não sei. Aí ela disse, olha, se tu quiser que eu dê uma ideia para ti, eu acho que todos os teus colegas, tu se comunica bem, sabe? Talvez, por que tu não busca uma profissão que tenha a ver com comunicação? Uma boa ideia. Aí, na época, não tinha cursos de jornalismo pelo estado todo, era só em Florianópolis e era na UFSC, né? E fiz uma matrícula para o vestibular, me inscrevi, fiz o vestibular. Fiz também para Criciúma, eu trabalhava com contabilidade no escritório, auxiliar de contabilidade no escritório Valdemar Serafim, e também tinha feito para ciências contábeis que tinha em Criciúma. Pai, 6 filhos, né? Eu passei no vestibular para a CAF, passei para ciências contábeis. Então, trabalhava no escritório, ia começar a fazer a faculdade. Perfeito, né? Imagina para um pai. Perfeito, né? Tudo ótimo. Tudo ótimo, tudo encaminhado. Mas eu passei em jornalismo. E aí mordeu o bichinho da comunicação. E aí, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu até cito o Nelson Nuremberg, era um senhor que trabalhava comigo no escritório de contabilidade. O Nelson, uma sexta-feira à tarde, eu tinha que fazer a matrícula em Florianópolis na segunda-feira. Era o último dia. Era o único dia, não era o último, era o único dia a fazer. Então eu teria que decidir na sexta-feira se eu ia ou não ia para Florianópolis, né?
Aí, depois do almoço, ele chegou, ele me viu assim um pouco preocupado, ele sentiu meu semblante, né? E aí ele perguntou, o que está acontecendo? Ele já tinha ido almoçado, já tinha ido tomar uma cervejinha na sexta-feira depois do expediente e tal. Aí ele estava mais alegre, mais inspirado, né? Ele perguntou para mim, aí eu disse, olha, Nelson, eu passei para ciências contábeis aqui, posso continuar trabalhando aqui e tocar minha vida, mas eu passei para jornalismo também, em Florianópolis, e eu estou em dúvida se devo ou não. E a matrícula em Florianópolis é segunda-feira. Ele não pensou duas vezes. Ele disse, sim, Paulinho, tu é maluco? Cara, o que tu vai ficar fazendo aqui? Cara, tu tens a oportunidade de ir para Florianópolis, fazer uma faculdade numa cidade maior, conhecer novas pessoas, fazer uma profissão que é muito bonita. Cara, não tem dúvida, vai para Florianópolis. Ali nasceu o jornalista. Ali eu tomei a decisão de ir a Floripa no dia seguinte, peguei o ônibus, no domingo, eu me lembro, era um ônibus que saiu às 6 da manhã aqui da rodoviária, parava em Tubarão, parava em Laguna, parou em Vituba. Eu queria ir em Garopaba, onde tem a igreja, tem uma escadaria na frente, porque a minha festa de final de ano do ensino médio tinha sido lá. E lá eu tinha dito, ó, se eu passar no vestibular, eu volto aqui e vou subir essa escadaria. E eu passei. E aí eu disse, eu vou ter que subir a escadaria, né? Então eu fui subir a escadaria e bom, aí começou minha vida em Floripa, mas assim, muito estudo, isso que você falou no início é bem real, sabe? Aí eu comecei a correr atrás do tempo perdido, li muito. Durante 4 anos de faculdade, eu tinha uma média de uns 40 livros por mês que eu lia, sabe? Era muita coisa, eu absorvia, né? Absorvia muita coisa. E naquela época também, né, Paulinho? Vamos lá que nós, né, já estamos acima dos 40, naquela época a internet era raríssimo. Não existia? Nem existia, foi existir um pouco tempo depois e era... Numa biblioteca era muito difícil. Então, o consumo de livros era absurdo, pequeno, né? A gente tinha orgulho de ter a ficha da biblioteca bem preenchidinha, né? Era. Eu lembro na UFSC, por exemplo, tinha uma biblioteca boa, sabe? Os sábados à tarde, quando eu vejo os meus filhos hoje, sábado à tarde, eles querem praia, não sei o quê, o sábado à tarde, eu em Floripa, eu mergulhava na biblioteca da UFSC e ficava até ela fechar. Até às 6 da tarde de sábado, eu estava dentro da biblioteca buscando leitura, buscando conhecimento. E foi assim que o Paulinho, de um cara que nunca tinha lido um livro até entrar na faculdade, virou um escritor de livros depois. Pois é, aí a gente já vai falar do lançamento, né, que está correndo já há alguns anos, mas agora o Paulinho está percorrendo algumas cidades, localidades de todo o estado, então por isso que a gente fala lançamento, mas já está aí nas plataformas digitais para você encontrar, consumir esse livro bem legal, a gente já vai falar dele, mas aí antes o Paulinho formou, aí foi para São Paulo semestre em comunicação, casou, e antes disso teve um livro ícone no meio do caminho. Teve. Eu fiz assim, individualmente são 2 obras, né? O Mais Aprendi Que Ensinei, que nós estamos lançando pelo Estado agora, né? E o Ayrton Senna Herói da Mídia. Ayrton Senna Herói da Mídia, eu chego em São Paulo em 1994, em março de 94, para fazer o mestrado na USP. E em maio morre o Senna. Eu estava na cidade que viveu uma revolução naquela época, naquele período. Eu lembro até hoje, eu sinto, sabe? Eu fui para a rua também, eu vi o caixão dele passando em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, eu vi aquela emoção do público na rua, aquele choro coletivo. Eu vi isso tudo na maior cidade do Brasil e foi lá que ele foi enterrado, né? E aquilo me fez pensar muito profundamente no assunto. Eu era um pesquisador, eu olho para a minha trajetória, tudo que eu fiz, eu tentei fazer bem feito, sabe? Então, quando eu fiz o mestrado, para tu ter uma ideia, eu fiz esse livro, Ayrton Senna Herói da Mídia, eu fiz mais 2 livros junto com a equipe, que foi o Jornalismo Literário Avançado e a Evolução do Jornalismo em São Paulo, e fiz ainda a minha dissertação de mestrado. Ou seja, em 2 anos, eu tive basicamente 4 livros publicados, sabe? É muito para o mestrado. Sim, é muito claro, uma produção, bem puxado. É puxado. E todo esse negócio do Senna abriu para mim uma oportunidade também de circular pelo Brasil, a gente foi para vários lugares fazer o lançamento, mas assim, eu percebi que aquele negócio do acadêmico não era meu. Eu via assim, um universo que era muito
baseado também numa questão de poder, Sim, sim. quem produzia mais, quem tinha mais artigo publicado, era um ego gigante, Pô, eu não vim para esse mundo, isso não me serve, né? Então, embora eu tenha feito mestrado na USP e tudo, eu queria mesmo era voltar para minha cidadezinha, queria voltar para Floripa, e eu queria uma coisa que eu não sabia ainda o que era, mas que foi a paixão em 97, pela mãe dos meus filhos, né? Em 98 a gente casa, e início de 2001 tem os primeiros filhos, a primeira filha, a Sara, depois veio o Davi, depois veio a Catarina. Em 3 anos e meio a gente recheou o mundo com 3 crianças lindas. E aí vem todo esse ímpeto, né, pela parte... Eu já era um profissional realizado, quando eu caso, eu já tenho 35 anos, então eu já era repórter investigativo reconhecido no estado, eu já tinha uma trajetória, né, feita, eu já tinha saído de casa aos 12, eu já tinha, sabe? Já tinha vivido bastante, né, até os 35. Exatamente, e aí os filhos, nossa, era uma grande novidade na minha vida. E eles são escadinha, um seguido do outro, Paulinho? A Sara nasce em setembro de 2001, o Davi em abril de 2003 e a Catarina em fevereiro de 2005. Então, em 3 anos e meio, nasce os 3. E aí veio toda a história que daqui a pouco a gente vai contar no próximo bloco, porque senão a gente vai segurar um pouquinho o pessoal para atenção desse livro, Mas Aprendi Que Ensinei, que o Paulinho está lançando, né? Ele, na verdade, como eu disse, já está nas plataformas digitais, em algumas localidades do estado ele também já fez o lançamento oficial, mas está aí para vender bem tranquilo. Mas antes de falar do livro em si, aí acontece que o Paulinho vira pai. E o Paulinho começa a fazer essas memórias ou o livro surge bem depois? O livro não nasce lá atrás. Tá. Ele vai surgir depois, a ideia do livro. Bem depois. O pai nasce antes, né? Uhum. Então o pai não nasce quando fica sozinho com os filhos. Se eu fizer uma lembrança, eu lembro da manhã do dia 27 de dezembro de 2001, quando eu e a Veridiana estávamos na cama, ela estava com a menstruação atrasada, a gente foi na noite anterior comprar o famoso remedinho, o teste da farmácia, e a gente fez o exame naquela manhã, e aí... O presente de Natal. O presente já era o pós-Natal, já era ano novo, né? Então eu lembro disso. Eu lembro que na gestação inteira dela, eu fui um parceirão, assim, eu morava na Lagoa, um bairro de Florianópolis, perto da Praia da Joaquina, que tem uma areia muito boa para caminhar. Então a gente ia todas as manhãs caminhar para ela ter musculatura, ter condições para ter uma gestação boa e um parto bom também. Durante ainda toda a primeira gestação, né? Eu lembro que dormindo, eu e a Veri dormindo, eu adorava dormir de frente para frente com ela, barriga com barriga, só para eu encostar a barriga na barriga dela, para eu sentir os movimentos da criança. Então o pai já estava lá atrás. Já estava lá atrás. Olha, o Paulinho está sendo um exemplo aí, ó. Essa aqui é uma boa indicação para qualquer época do ano você presentear aquele futuro papai para entender tudo isso que o Paulinho está falando, porque alguns, né, ficam só, infelizmente, na certidão de nascimento, né, Paulinho? Esquecem de todo esse sentimento. Infelizmente isso acontece mesmo e eu lamento, sabe? Porque eles estão perdendo a melhor oportunidade da vida deles. Eles vão acordar muitas vezes tarde. E aí, quando é tarde, tu sabe quando a coisa é tarde e você não recupera mais. O vínculo, ele é construído no dia a dia. E você até pode recuperar uma parte dessa história, mas você perde muito. E eu já falei desse assunto que eu estou falando para ti agora, eu já falei com muitos pais e eu já vi muitos homens na minha frente chorando, porque, poxa vida, eu não fiz a escolha certa. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos aí sim, falando bem do livro, para você aí ó, que tá para ser papai, você que tem essa pretensão de um dia ser pai, por que não já começa agora a estudar livro? Também é estudo, é leitura, é imaginação e também muito aprendizado. Ó, mamães aí, avós, que pode dar também de presente, não tem problema não. É sempre bom ter uma boa leitura. A gente volta já já. De volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o jornalista, mestre em comunicação e escritor catarinense, Paulo Scadurelli, que vai falar para a gente agora sobre o livro. Mas Aprendi
que ensinei. O Paulo retrata a experiência dele com os 3 filhos. Como é que começou essa história, Paulo, de relatar essa experiência? Como é que essas crianças chegaram assim, agora toma que os filhos são teus? Como é que foi mais ou menos essa história? Há uma separação em 2010 e os primeiros 6 meses, na verdade, foram os mais difíceis da minha vida. Foi quando eles foram morar com a mãe em Rio Grande. Rio Grande é uma cidade a 800 quilômetros de Florianópolis. Naqueles primeiros semestres de 2009, eu tinha que ir e voltar a cada 15 dias para lá. Ir e voltar não era problema para mim. Eu podia ir todo dia e voltar todo dia, se tivesse condições, se tivesse um avião que levasse, trouxesse, né? Mas o difícil era ficar longe deles. Então ali eu vi que, poxa, não era aquilo que eu queria. Dói até hoje. Vamos, respira, vamos lá, tão grande já. Vamos lá mostrar para esses pais o quanto é importante isso. E eu lembro assim que eu só conseguia, e a minha mãe era viva ainda, né? E a minha mãe preocupada, né? E eu lembro que só conseguia falar com a minha mãe no domingo à noite, depois que eu rezava. Eu ia à missa, rezava para agradecer a Deus, me pedir forças. Saía da celebração, eu pegava o telefone e ligava para a mãe. Aí eu estava forte, né? Aguentava. Porque se ela me perguntasse como é que estão os filhos, aí desabava. Eu ia desabar. Então foi como eu segurei, sabe? Então aqueles 4 primeiros meses foram terríveis. Aí eles vieram passar as férias comigo. E aí a vida virou assim colorida, né? Tudo melhorou. Eu morava numa casa, nós morávamos juntos numa casa na Lagoa de 4 quartos. E por causa da separação, e separação é perda atrás de perda, sabe? É uma coisa terrível, a gente não percebe isso, mas é uma perda permanente, né? E aí eu morava num bairro, trabalhava num outro bairro a mais ou menos 20 quilômetros de distância. Florianópolis é uma cidade que não é fácil de se deslocar. Se der um acidente na ponte, pronto, parou tudo, né? Hoje é SC401. E aí eu tive que alugar, não tinha, eles moravam lá, eu morava em Florianópolis, eu morava numa outra cidade, eu aluguei a minha casa e aí aluguei um apartamento para morar sozinho perto de onde era a universidade, foi quando eles vieram parar comigo. Então, quando eles vieram ficar uma semana comigo, assim, eu já tinha sofrido bastante. Eles tinham quantos anos, Paulinho? Na época, 5, 7 e 9 anos. Na época era 4, 6 e 8. Crianças ainda. Ainda era 4, 6 e 8 ainda, né? Aí a mãe deles repensou algumas coisas que havia feito e a gente tentou dar uma chance de novo para nós, né? Aí ela veio de novo, a gente morou junto mais um ano e aí daqui a pouco de novo ela quer voltar, quer sair, quer buscar outras coisas fora do casamento e eu digo, vai, né? Vai, só agora eu fico com os filhos. E a partir dali, em 2010, ela realmente começou a sair devagarinho de casa, encontrou uma outra pessoa, se apaixonou e 2 anos depois teve um filho. E aí, quando nasce esse filho, cristaliza, né? Agora a minha família é eu e os meus 3 filhos. Isso era 2010 para 2011, mais ou menos. Ali eu começo né? É comigo. É eu que tenho que levar para a escola, é eu que trazer, não sei o quê, eu que fazer tudo, lavar louça, tirar roupas, varal, põe lá, aquelas coisas todas. Ver tarefa de escola, leva para a igreja. E para mim aquilo era muito legal. E aquilo foi me fortalecendo. E de vez em quando, já estava começando o Facebook, eu comecei a escrever umas crônicas. Escrevi uma crônica aqui, uma crônica ali. Não era para mostrar eles, mas era assim para contar alguns episódios. Eu sou jornalista do texto. Eu gosto do texto. Então essas histórias eram bem contadas, né? E as pessoas começaram a curtir, comentar. E isso foi crescendo, e foi crescendo. Uns 3 anos depois eu lembro que pintou as primeiras sugestões, isso já para 2016, 2017. Paulinho, tu escreve tão bem, tem umas histórias tão lindas, tu nunca pensou em lançar um livro dessas histórias? Eu digo, não pensei não. Aí, bom, a coisa foi evoluindo e a gente foi, sim, e essas histórias foram crescendo e até que chegou 2020, o ano da pandemia. E aí eu tinha muitas histórias, né? Mas eu ainda não tinha determinação de fazer o livro. A pandemia fez com que a gente se fechasse, né? Viesse para casa. E aí eu me concentrei nesse projeto. Eu escrevo o livro em 4 meses, assim. Mas tinha muitas histórias que eu já tinha construído, eu arrumei, né? E outras histórias eu comecei do zero. Então o livro tem 3 partes bem claras. A primeira parte do livro é esse núcleo duro
da experiência de ser pai de 3 filhos, sabe? É acordar de manhã, botar o café para eles, arrumar o uniforme, levar para o colégio, trabalhar nesse período. É a organização que você tinha antes, quando você tinha uma esposa, que depois você teve que aprender a ter. Exatamente. Então, e tem esse lado. E aí, como é que é essa história de você dar sequência à vida com a mãe dos filhos que não está mais dentro de casa? Uhum. Como é que você mantém esse ambiente bom? Como é que você consegue criar esse relacionamento? Como é que você pode fazer com que as crianças não sofram, né? Esse sempre foi o objetivo. Eu te entendo quando você fala, Paulinho, porque é o seguinte, a sociedade, por mais que ela queira que o pai seja participativo, quando a mãe não é, ela faz com que as crianças sofram preconceito. Aquela criança não tem mãe. Porque, não sei se é até feio falar isso, mas é um costume da criança não ter pai, que quando ela não tem mãe, a criança ela sofre um preconceito. Na escola, cuidado, é porque ele não tem mãe. Ele está fazendo isso é porque ele não tem mãe. E a mãe, quando faz essa opção, por exemplo, quando não é ela que cria os filhos, ela é muito condenada. Sim. Meu Deus, eu já, assim, nos lugares onde eu fui falar do livro, é uma pergunta que é recorrente. Como é que uma mãe deixa os filhos? Nossa, a primeira vez que eu recebi essa pergunta, eu fiquei, assim... chocado. Porque, na verdade, eu nunca entendi dessa maneira, né? Eu entendi, assim, eu não entendi, mas com o tempo eu fui clareando melhor isso. Na verdade, você estava no relacionamento e sabe o porquê ela saiu, né? Ela não abandonou as crianças. Exatamente. E eu também, ao saber que eu era um bom pai, isso vai se cristalizando, né? Sim. Então, eu fui entender depois que também ela não tinha essa clareza, né? Mas assim, eu acho que ela fez primeiro que ela fez um ato de amor, porque ela poderia estar brigando pelos filhos, ela poderia fazer... Sim, aquelas brigas ridículas, horríveis, exatamente. Né? Não, ela acreditou no meu potencial. Ela não falou isso, mas assim, eu tenho quase certeza que lá dentro dela tinha uma palavra dizendo assim, deixa com ele é um bom pai. Uhum. Fica tranquila, deixa com ele, que ele é um bom pai. Então, de certa maneira, essa atitude dela é como se desse uma autoridade para mim. Tipo assim, certificado. O Paulo é o pai dos meus filhos. E então, quando eu recebo essa pergunta aí, uma mulher... Calma, vocês não têm que condenar, gente. Ninguém pode condenar, a decisão é individual. A vida vai dar o resultado. A vida vai condenar ou não, ou vai dar para ela as coisas que ela merece. Então, hoje eu vejo assim, foi uma escolha de vida, né? Ela perdeu o vínculo, né? Então, eu é que tenho que perguntar, vocês falaram com a mãe de vocês? Não, pai, não sei o que, eles estão em outra. Eles são universitários agora. Hoje já são adultos, né? Então, hoje eles estão com quantos anos, Paulinho? 22, 20, 18. Então já... E essa história ela não resgata mais. Como eles dizem, estão em outra vibe. Como é que eu vou contar para ela? Como é que ela vai dizer assim? Por exemplo, a minha filha mais velha estava comigo no sofá, nós vendo um filme, quando explode e fica menstruada. E começa aquele vazamento aqui no meio das pernas. Eu estava do lado vendo filme e vendo aquele negócio. E agora, Paulinho? O que tu vai fazer? Porque são situações do dia a dia, né, que mesmo ela fosse ela, né, e as mães passam por isso, com os meninos também tem tudo a sua história, sim, né, Paulinho? E as pessoas, elas infelizmente rotulam. Exato. É mais fácil. É mais fácil rotular e é mais fácil tu tentar te meter na vida dos outros para tentar resolver, né? E às vezes o problema tá na tua casa. Ô, Paulinho, na questão pais, passando as suas experiências, provavelmente tu já tenha sido comparado através do livro ou queiram trazer algo do Pianges, que ele fala muito disso, sim, né? Sim. É um nome que está aí, sempre teve no Brasil falando disso. Eu acho que essa entrada dos pais começarem a se abrir nessa questão de criação dos filhos, ele tem a família constituída, uma diferença, né, com a tua, que tu ficou sozinho com as crianças, mas é um momento dos homens se abrirem, mesmo recebendo uma enxurrada, às vezes, de preconceito que... não, a mulher faz tudo isso, vocês estão querendo ser heróis da causa. Como tu disse, é difícil administrar uma casa, é mesmo, também tenho filho. Mas vocês têm medo, assim, tu tem medo de, numa palestra, alguma coisa, alguém vir falar isso? Não, vocês estão fazendo mais que a obrigação de vocês. Não tem medo, não. Não, esse é o tipo de acusação que não...
Aliás, eu sou uma pessoa que primeiro, eu tenho uma companheira, uma namorada, nós já estamos 11 anos namorando, está sendo maravilhoso. Ai, assim, que bom. Ela soube entrar, então é outra parte do livro, como é que uma companheira nova tem que entrar numa família que já existe, né? Sem Então, disputa, é né? um conteúdo maravilhoso. Ela diz, Paulinho, tu é muito leve, porque tu não guarda mágoa nenhuma. Então, um cara que fizer uma pergunta dessa para mim, eu vou responder para ele com educação, dizer, olha, não uso esse chapéu, sabe? Não me serve, não vejo dessa maneira. Mas as pessoas têm esse perfil. Eu acho que a gente veio para esse mundo para evoluir, a gente veio para esse mundo para avançar, né? E sempre que eu posso, sabe? Sempre que eu tento fazer essa passagem, eu tento explicar, não vale julgar. Nunca me esqueço, uma vez na mesa, eu e meus 3 filhos, né? Sentados, eu dei para eles uma espécie de uma aula sobre a vida. Olha, tem 4 coisas na vida que são fundamentais. A primeira coisa, e é como se fosse 4 coisas que significam a evolução humana. O primeiro degrau é não condenar. Você não pode condenar. Se você conseguiu não condenar ninguém, você já deu o primeiro passo nessa escadinha da evolução. O segundo passo, depois de não condenar, é não julgar. Porque você também não pode julgar, porque você nunca vai estar no lugar do outro, você não sabe o que o outro está passando. O terceiro é não condenar, não julgar. Tinha um terceiro que é perdoar a pessoa que te fez mal. Olha, perdoa a pessoa que te fez mal, sabe? Porque se você não perdoar, é você que vai carregar esse peso. Então, e perdoar essa pessoa, você está tendo a oportunidade dela, sabe, ser liberada de uma carga que talvez ela, por vários motivos, ela cometeu um erro, né? Mas ela não precisa pagar por isso. E o quarto de todos, que eu acho que você só consegue chegar lá assim, realmente num estado de evolução muito grande, e eu estou buscando ele, né? É agradecer o cara que te puxa o tapete, sabe? É agradecer o cara que te faz mal, porque ele está mexendo em ti, em partes de ti, que tu não iria chegar se ele não estivesse fazendo aquilo. Então, agradece. Então, se você faz esse ciclo, não condenar, não julgar, perdoar e agradecer ainda, eu acho que você consegue ir para o céu. Você já está no céu, já chegou lá, já está fazendo o céu aqui na Terra. Paulinho, vamos falar mais um pouquinho do livro antes da gente encerrar, que a gente já está chegando lá. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Como é que entra em contato? Vamos lá. Vou fazer agora uma propaganda. A parte mais importante. Ó, primeiro meu nome, né? É Paulinho Scardoelli. O Paulinho Scardoelli tem um Instagram. Então, se você for no Instagram, você vai localizar o Paulinho Scardoelli. Existe um Instagram do livro chamado Mais Aprendi. Então, é uma outra forma de você chegar na gente, tá? O livro, ele tá na Amazon, está em outros portais de venda pela internet, né? Mas a Amazon tem, tá levando de 10 a 15 dias para você receber, e ele custa, tem a versão do e-book, que é imediata, né? Você compra por Kindle e pega imediatamente ele, metade, é R$16, não sei quanto é o valor agora, tá? Mas eu sei que ele é menos da metade do preço dele. E tem a versão impressa, que você já compra por essas plataformas. Hoje em dia, esses universos das editoras não tem mais, assim, existe ainda as editoras que têm os livros lá impressos em livrarias, mas assim, a gente percebe que elas têm uma produção individual, né? Uma impressão individual. Você quer, eles imprimem e entregam. E tem quando eu passei os meus contatos no início, né, é porque eu também faço a venda. Então, se você quiser comprar, entrar em contato ali com o meu Instagram, também meu telefone, caso eu possa deixar, né? Sim, claro. Ali é 48 9 91 12 7757. É só fazer contato. O valor do livro é R$40, e aí se a pessoa, dependendo do lugar do Brasil, né, onde ele for comprar, eu só aumento o valor do correio. O correio está em torno de R$7, R$8 o envio de um livro aqui para o sul do Brasil. E outra também, né? Pode chamar para uma palestra, né? Palestra incentivadora de final de ano, pessoal das empresas aí, ó, que tem muitos pais, pessoal de escolas, secretarias de educação. O Paulinho é um grande nome para estar falando de família, né? Falando de criação de filhos, porque tem 3 já bem encaminhados na fase adulta, estudando,
E sabe outra coisa que também serve entre essas palestras, né? Para os empresários, por exemplo, eu consegui ter uma vida profissional de sucesso e mesmo criei tendo os meus 3 filhos. Então, a administração do tempo, família, trabalho, é uma coisa que eu adoro falar também, sabe? E as pessoas têm que entender isso, porque de nada adianta você ter um castelo se a sua casa está destruída. É verdade, se Paulinho. Se a família está destruída. Eu agradeço muito a tua presença aqui para falar desse livro. Falou um pouquinho do Ayrton Senna, que era o herói da mídia, que foi o primeiro livro que o Paulinho escreveu, que eu particularmente usei na minha tese de TCC, isso faz 20 anos. E eu encontrei o Paulinho em um grupo do WhatsApp de jornalistas de Santa Catarina. Eu nunca imaginei que ia encontrar o cara que escreveu um dos livros que eu usei na minha tese de jornalismo. E o Paulinho é um grande nome aqui do estado de Santa Catarina. Você que acompanha o nosso sala de entrevistas pela RIT Internacional e a RIT TV, pode procurar, é um cara de renome, né, e está lançando esse livro agora, né, nas suas caminhadas aqui pelo estado, e quem sabe, se você estiver vendo a gente em qualquer lugar do país, quiser levar o Paulinho, entre em contato, que é uma grande aula, um livro muito poderoso, com boas palavras, que traz aí uma comunicação assertiva para você que quer ser pai, né, que vai ver que não é essa maravilha toda, não é só coisinha colorida, chá de bebê, tem bastante desafios, e você também aí, né, que quer ser mãe e quer olhar o outro lado, a visão, né, dos pais na criação dos filhos. Paulinho, te agradeço demais a presença mesmo, fiquei bastante emocionada de você ter aceito o nosso convite de vir aqui na TV Primavera. Agradeço e sucesso nessa tua empreitada aí com esse livro maravilhoso. Eu que agradeço, você, a tua equipe, né, que estão todas aqui. Estou disponível, novas oportunidades, e estou muito feliz de estar na minha terra, lançando meu livro. O meu pai vai estar ali na minha frente, não sei como é que vai ser, muita alegria, só agradecer. Obrigada mais uma vez. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Espero que você tenha aproveitado bastante. Se você quer rever essa entrevista ou outras no nosso canal do YouTube, fica tudo lá disponível para você, /TV Primavera Criciúma. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Sala. Tchau!